Eu sou a Bela Menezes, não nasci nesta terra, nasci numa freguesia perto, em São Vicente. A minha infância foi vivida lá, mas as minhas raízes são muito próximas, como em toda a ilha, não é? Do Arco de São Jorge. Conheci o meu marido, vim para cá, ele herdou esta casa, decidimos recuperá-la para o turismo, e tivemos o cuidado de manter a traça das casas madeirenses. Era uma casa agrícola, procuramos que se mantivesse tudo. A decoração também está em função, portanto, desse tipo de casa. Adquirimos o terreno que estava, portanto, contíguo. A casa principal é esta? A casa principal é esta foi herdada. Resolvemos, portanto, recuperá-la, mas manter toda a traça e decorá-la em função com tudo o que é mais madeirense, dos linhos da terra bordados, ao mobiliário. E depois compramos o prédio que é contíguo, que também tinha uma casa madeirense. Recuperamos as casinhas, mantendo a traça de cada espaço e também os locais. Se havia um declive, respeitava-se o declive. Havia que respeitar, era necessário respeitar a natureza, respeitar o espaço, manter tudo o que mais de orgânico fosse, evitar químicos, tudo isso que pudesse estragar e, portanto, usufruir de uma coisa belíssima que há aqui no Arco de São Jorge, que é a paisagem. Esta paisagem é de facto esplêndida, é mesmo bela, e então nós procuramos que cada espaço fosse voltado para o mar, fosse sentido pelas pessoas como se estivessem na sua casa, mas também a vivenciar um espaço que é nosso, dos ilhéus, e que mantém uma tradição. Digamos que eles aqui encontram as raízes do que era o povo, de como vivia o povo madeirense. Fazem-nos muitas perguntas sobre isso e explicamos como evoluíram as casas, porque é que as casas têm esta traça. Porquê é que as casas têm esta traça? As casas madeirenses eram assim, em pedra, primeiramente, portanto eram em pedra. Esta aqui era uma loja em pedra, em terra batida, funda. Claro que quisemos aproveitar para o turismo, mantivemos a pedra, sem quaisquer outros produtos para manter assim uma aparência assim amorfa e mais absorvente. Introduzimos uma lareira porque é mais confortável e depois pusemos os móveis, tapeçarias também. As tapeçarias são a lã de ovelha, as faianças e outros objetos, quer usados pelos ricos, quer pelos pobres. Há que distinguir na Madeira duas classes bem distintas. Outrora, hoje há uma classe média que se afirmou, mas no passado não era assim. Havia os ricos, que eram poucos, e muito ricos, e os pobres. E os pobres eram muitos. O povo madeirense era muito pobre, vivia muita miséria, e, por acaso, falarei em seguida sobre o Feiticeiro do Norte, porque ele retrata isso muito bem nos seus versos. Claro que sem o Feiticeiro do Norte não se podem conhecer as raízes do povo madeirense, nem os costumes do povo madeirense. Ela é a voz e a expressão do povo. Eu nasci com os versos do Feiticeiro do Norte, convivi com eles durante toda a minha infância. O meu avô declamava todos estes versos, declamava e nós tínhamos que ouvir, e quando não estávamos atentos ele dava um croque. E então eu tinha esses versos todos nos ouvidos. Como estava na faculdade e estava a fazer uma investigação e deparei-me com os versos do Feiticeiro do Norte publicados. E ainda por cima, Manuel Gonçalves, o Feiticeiro do Norte. Eu tive um choque extraordinário. Tinha chegado à faculdade e aqueles versos não eram do Feiticeiro do Norte, não eram de ninguém, eram do meu avô. Como é que podia ser? Durante um tempo, gostei a assimilar aquilo. Depois lá fui andando, depois aceitei, compreendi só depois de ler e falar com o professor que veio a ser meu orientador, o professor João David Pinto Correia, porque ele era a voz do povo. E o povo não tem nome. E como não tem nome, os versos passavam de boca em boca e cada um que os repetia era o autor deles. Daí, para mim, eles eram do meu avô. Não era do Feiticeiro do Norte. Foi aí que comecei a interessar-me pelo Feiticeiro do Norte.
pelos estudos do feiticeiro do Norte. E, entretanto, vim a conhecer o meu marido, que era da terra do feiticeiro do Norte. E vim para cá. E então, foi aqui que nós, portanto, decidimos, portanto, iniciar o turismo. Então, desde o momento em que casei, portanto, passei a frequentar. Claro que os costumes são os mesmos. Daqui de São Vicente, com algumas variantes, de freguesia para freguesia, é sempre a ilha. São sempre os ilhéus. São a sua maneira de ver o mundo, de sentir a vida, a sua sensibilidade. Portanto, acaba por ser muito próxima. E então, não havia assim alterações, hábitos ou cada terra tem os seus hábitos, tem alguns costumes, mas são pequenas diferenciações. A começar pela gastronomia. Olha, o bolo do coco é comum a todos, estão a ver. A espetada também. Quer dizer, temos a carne guisada e por aí adiante. Em maçarocas, com feijão, isso era comum em todas as terras, se bem que havia pequenas variantes na forma de confecção. É claro que de freguesia para freguesia, até na indumentária, havia algumas variantes, mas claro que as saias estão a ver, e os barretinhos, tudo isso, e aquela roupa de Saragoça, isso tudo, era comum. E as botas, tudo. E a paisagem? A paisagem, é claro que é variada. Na Madeira é assim. É tão variada e tão igual que nós saímos daqui, se vamos nesta direção, vemos coisas que se viéssemos, estão a ver, do Funchal para cá não veríamos. E depende também da hora a que se parte, porque se eu partir com determinado sol, com determinada altura do sol, consigo vislumbrar determinados aspectos da paisagem que não veria de outra forma. Ou se partisse num sentido contrário ou com outra luminosidade. É uma terra muito rica em luz, em beleza natural. De facto, é uma terra única. Quando se viaja, há lugares lindíssimos pelo mundo, mas esta ilha, de facto, é um jardim mesmo. É muito especial. É variada e una. É variada e una ao mesmo tempo. Então, quando criaram a reserva da biosfera, lembra-se dessa candidatura, desse processo? Lembro-me. E o que é que pensou na altura quando avançaram com isso? E achei excelente. Primeiro, eu sou extremamente exigente com a conservação da natureza, com o desenvolvimento, mas respeitando sempre a natureza, as raízes, as memórias. As pessoas cultivam-se, mas dentro de um espírito de respeito. Tem de haver uma comunhão entre o homem e o meio em que ele habita. E eu construí estas casas dentro desse espírito. Por exemplo, vinha um mestre, arrancaram a pedra. Quando aquela pedra estava ali era bela. Porquê que eu hei de arrancar a pedra? Porquê que aquela planta que é bela ali, que nasce, porquê que eu hei de tirá-la dali? Ela convive comigo. Ela está perto de mim, ela é bela. Ela tem uma linguagem e ela tem uma presença e uma comunicação. Por mais pequeno que seja um objeto ou um ser no meio, ele tem uma função. Há que respeitar. É claro que tem de haver diretrizes nesse sentido, e as autoridades, as câmaras, o governo regional, o governo aqui local, as juntas de freguesia, as casas do povo têm de ter uma palavra a dizer. Mas há que respeitar isso. Eu, por exemplo, sou contra toda a quantidade de extermínios que se deitam, por exemplo, contra as lagartixas e pássaros e por aí adiante. Respeite-se a natureza. E acho que esta ideia da biosfera foi muito bem concebida. E deve ser bem, ainda bem que está a ser retomada e que seja bem implementada, porque vale a pena. Há que, portanto, criar um espírito de sustentabilidade, mas equilibrado. E é isso que se deve fazer junto às populações. Olha, o Feiticeiro do Norte, que era o poeta popular do passado, luta por isso. Ele põe em foco a luta do homem pela terra, pelo desenvolvimento, mas um desenvolvimento sustentado, que evite a migração dos povos daqui que passam tanta miséria. E por aí abaixo, quer dizer, tudo isso, as lutas, aquela luta, aquelas reivindicações, são as reivindicações
que estão nos princípios básicos da biosfera. Sem o Feiticeiro do Norte não pode haver um projeto. Isto é, não estou a defender aqui agora, mas é verdade. Sem a voz do Feiticeiro do Norte, que é a voz do povo madeirense, da alma madeirense. É a voz reivindicativa da alma madeirense. Ele equaciona não só toda a história das suas origens, a lenda fundadora da Madeira, passa por todas as freguesias, passa por tudo, descreve tudo, desde os grandes acontecimentos históricos, a vinda dos reis, as lutas dos partidos políticos, conservador e regenerador na altura, refere as aluviões, acontecimentos estão a ver, naturais, que afetaram, e depois, num tom reivindicativo, crítico, mas bem-humorado, sempre com um riso, sempre com humor. Ele diz as verdades e apela que se olhe para a gente e para as misérias que vivem nos campos. E acho que este projeto ajuda muito, abre mentalidades. Acha que sim, que é uma oportunidade para isso? Sim, é uma oportunidade para abrir mentalidades. Acha que as comunidades estão disponíveis para participar e para penso aprender? Que nunca estiveram tanto. As pessoas têm cada vez mais abertura. Compreendem a importância destas importância. E eu tenho notado, por exemplo, que se põem menos químicos. Eu debati-me imenso, que não admitia que deitassem químicos nas ervas do caminho. Têm cantoneiros. E então, aqueles químicos vão ser arrastados pelas águas e vão, estragar a natureza, os alimentos, e terão as suas consequências. No meu espaço, não. Claro que às vezes acontecia, mas as pessoas estão... Eles já me vinham dizer, aqui não deitamos. Portanto, eles têm cuidado, já sabem que eu sou assim, conserva-se a natureza, respeita-se a natureza, desenvolve-se. O homem precisa de apoio para crescer, para viver bem, e tem direito a uma vida saudável, a uma vida estável. Ele precisa de ter. Mas repara, a sustentabilidade requer essa conciliação entre a natureza e esse trabalho do homem. Portanto, e essa dignidade entre essa natureza e o desenvolvimento. Desenvolve-se, abrem-se mentalidades, criam-se homens novos, mentes novas, mas respeitando sempre o espaço, o habitat. Os madeirenses têm algo que os caracteriza. São raros os que não voltam à terra. Partem, emigram, mas regressam. É um espírito madeirense. Eles vão, juntam algum dinheiro, repara, constroem, criam novas condições e depois regressam para a velhice. Regressam. Claro, ficam por lá que eles casam, que formam famílias, estão a ver a descendência maior, e então vão ficando, mas não deixam de voltar à terra. E é quando eles constroem, é nessa altura, quando constroem, quando voltam à terra, que têm de ser sensibilizados para que haja respeito. Mas essa responsabilidade parte daqueles que estão acima deles e que nos orientam e nos governam. Portanto, a biosfera nunca foi tão importante em momento algum como agora, quando vemos um planeta a ser destruído. Que se salve pelo menos a nossa ilha, não é? O turismo é muito bom, traz muito dinheiro, mas é preciso haver algum controle. Não falo em excesso. É um risco e não é um risco. Se for bem equilibrado, se for bem regulado. Porque as construções não podem ser construções quaisquer. Não se pode deixar construir abusivamente. E há muita construção abusiva, claro, já se sabe. Não se deve deixar. Mas as autoridades estão mentalizadas para isso e têm tomado medidas contra isso. Já foi pior. Neste momento elas têm uma exigência, vê-se pela Câmara de Santana, extremamente exigente com os projetos, com tudo para serem cumpridos os regulamentos. Eu vejo isso, por causa deste tipo de lei, por causa das obras, e estão muito diferentes. Têm todo já o sistema muito mais controlado e eu penso que será muito bom para o Concelho de Santana,
porque comparativamente com outros que já estão, muito construídos Caracterizados e também. descaracterizados, Santana ainda se mantém, o Conselho de Santana ainda se mantém. Se há alguma parte mais abusiva, eles tentam amenizar sempre neste momento não estão a permitir abusos. Têm a situação bem controlada. Por aquilo que eu pude ver quando lá estava, faz diferença. Então, acha que o turismo pode ser uma ameaça ao equilíbrio É aqui assim, deste não pode ser, ecossistema? não é, quer dizer, não é pelo facto de ter turismo, não pode ser ameaça, nem deve ser ameaça se respeitarem certos paradigmas. Portanto, se eu respeitar certos princípios, por exemplo, não é ameaça. Aquilo que viram, que vos mostrei, constitui alguma ameaça? Não constitui. Eles vêm, vivem num espaço, sentem que estas são as nossas raízes, é a nossa história, é a nossa vida, é a nossa maneira de receber e de estar. Eles encontram aquilo que a própria paisagem do Arco São Jorge dá, as papaieiras, as bananeiras, vêm laranjeiras, vêm todos os frutos, vêm as flores daqui, as flores da ilha, os jardins madeirenses tal como eles eram. Portanto, eles sentem-se no seu espaço, bem no seu espaço e no nosso espaço. Eles querem conhecer. Vejamos o caso dos franceses. Os franceses vão à procura do conhecimento local, da cultura dos povos. E quem diz os franceses? Os alemães. O mercado alemão é o melhor mercado que eu tenho. Eles gostam das casas madeirenses como elas são, da maneira como recebemos, dos jardins, dos espaços verdes, da paisagem. E é isso que nós temos para dar. Temos é de saber conjugar. E se respeitarmos isso, o turismo não vai interferir num sentido negativo, mas pelo contrário. É uma forma de trazer, qualidade de vida às populações, porque o fator económico é muito importante. É uma forma de nos trazer, portanto, valores que nos ajudarão. Ao mesmo tempo, é uma forma de comunicar. As pessoas não precisam, como ilhéus, não precisamos mais de estar fechados. Comunicamos com o mundo. Esse aspecto também é positivo. O facto das pessoas serem abertas, eu vejo isso no Arco de São Jorge. As pessoas passam na estrada, mas um turista faz uma pergunta, eles interessam-se, mesmo não sabendo a língua, interessam, eles comunicam, tentam compreender aquilo que ele diz e dar algumas indicações, mesmo na sua língua. O que quer dizer que esta interação, aquele bem-estar, aquela comunicação com os turistas, abre a visão do mundo das pessoas. Não ficam desconfiados, portanto? Não, as pessoas não desconfiam. Os madeirenses têm uma característica, comunicam muito bem. Os madeirenses são aprazíveis na comunicação, na aceitação, na recepção. Acha que tem que haver uma maior promoção, por exemplo, do património histórico ou cultural, por exemplo? Também contribui.
Mas eu imagino também que os visitantes que vêm para aqui também estão à procura é um produto Da muito natureza. específico, não é? Também não Sim. querem enchentes de pessoas, não é? Não querem. É verdade, muitas pessoas também não. Mas o suficiente. Mas o suficiente. E também que parem. Também que fiquem. Repare que se também eles consumirem. Pode-se construir. Eu não sou contra a construção. Pode-se construir, mas com regras. E respeitando sempre a natureza. Havendo a evolução, mas medindo-a sempre. Com aquilo que existe, com o habitat, com os costumes das pessoas, com aquilo que a natureza nos dá. E isso é um caminho. E esse é o principal caminho. Eu ainda não vi nesta casa um turista que não viesse à procura dos costumes madeirenses, das casas madeirenses e da nossa história. Não sei se eles também reservam a casa por ter essas características. De contrário, também não viriam. Eles têm aí outros hotéis e outros espaços. E há espaços muito bonitos na Madeira. A Casa das Hortênsias e a Quinta, que vos mostrei, não tem nada de especial, digo eu. É mais madeirense. Há tanto turismo e tantas casas tão bonitas na Madeira. Sim, mas elas têm que ser preservadas, senão não... Sim, aí está. Aí está. Como, não é? As minhas o que têm estão integradas no meio, mantive a traça, a decoração, os costumes também costumam ser mais ou menos dentro do mesmo espírito. Por fora, quando passam, não dizem como é que são estas casas por dentro. Então, quando começaram a ver, ficaram admiradíssimos, achavam que era qualquer coisa de especial, muito especial. Devo confessar que me sinto orgulhosa deste projeto da Quinta das Hortênsias, em que está integrada a Casa das Hortênsias, onde estamos neste momento. Sinto-me orgulhosa dele, porque foi um contributo que eu dei. Aqui ao Arco de São Jorge e também à ilha. O Sr. Secretário do Turismo, quando veio cá, disse-me que tinha sido a casa mais madeirense que tinha visto, que tinha inaugurado. E o turismo também fez, ainda na última auditoria, eu até pensei em mudar para o alojamento local, porque pagava menos impostos e teria menos responsabilidades. E não concordou, não me deu, não autorizou, porque achava que eram casas madeirenses que tinham que se manter. E, portanto, e dentro do turismo em espaço rural. E daí que eu mantive. E pronto, estou contente. Olha, os nossos linhos da terra bordados, tudo feito em Santana, está a ver? Ainda há pessoas que têm esses sim, é preciso procurar. Mas há, aqui em São Jorge, e por aí há bons, e na ilha, há bons carpinteiros, há bons pedreiros. Agora, antes de recuperar, claro que isto tinha portas velhas, não era preciso fazer também adaptações. Aquela que vos mostrei da fúcsia lá em cima, mantive todas aquelas janelinhas, aquelas recortes, tudo, aquilo foi tudo mantido. Mas noutros locais onde estava muito estragado, tivemos de recuperar e manter. Antes de proceder à recuperação destas casas, eu fiz um estudo sobre a arquitetura e a escultura, desde a arquitetura a tudo, a escultura, desde a decoração da Madeira. E foi ao longo de... E não fiz esse estudo só no século em que estávamos, mas foi ao povo. Foi ver como eram as casas do povo. Eu estudei bastante, tinha-me oferecido um livro muito bom de decoração. E então eu comecei a ir a todo o sítio onde havia casas madeirenses típicas que estavam por recuperar, caídas. Eu fiz fotos, eu tomei notas, eu estudei tudo. Quando fiz isto, já estava terminado, que isto era assim, que tinha de obedecer a isto. E o arquiteto que fez este projeto também era muito bom. O arquiteto compreendeu bem qual era a minha aspiração, quais eram as ideias que eu tinha sobre o meu projeto. Ele apresentou o meu projeto, eu pedi-lhe alterações. Não, eu queria isto assim,
Eu tenho isto decorado já. Quando reconstruí, já tinha tudo decorado, porque durante 20 anos tinha feito uma coleção de móveis, já a pensar que um dia ia fazer uma casa minha madeirense. Depois não fiz a minha casa, fiz para turismo. Então trouxe para cá. Portanto, quando eu coloquei ali um quadro, aquele quadro já estava ali, ainda a casa não tinha sido reconstruída. Por exemplo, ali não seria uma toalete de apoio. Eu chamei o arquiteto e disse, não vou fazer isso não. Porque eu aqui tenho um sideboard e uma mesa. Veja-se, inventa o de canto, onde mete isso. Cortamos aquela parede, vejam a largura de uma parede. Cortamos a parede e fui para lá, para aquele canto. E tinha de ficar como eu tinha concebido a casa e as portas, tudo, era tudo estudado e tudo de madeira. Olha, aquela casa de baixo, que vos mostrei, com aquela vista fabulosa, só havia umas pedras de uma velha construção no chão. Digamos que ela quase foi feita de raiz, mas foi tudo a medida, ao milímetro. Eu fiz os estudos todos da casa madeirense, depois fiz uma readaptação, acrescentei as janelas para ficarem, talvez, abertas para o mar, abri mais um janelão para parecer uma pintura natural, que também não estava no projeto, claro que eu fazia essas coisas, ainda paguei um projeto de alterações. Foi por causa desse trabalho. Mas para conseguir a casa madeirense, que fosse sentida como uma casa madeirense. Então conseguiu artesãos que sim. Sim, há sempre. Ainda existem, ainda há quem ainda faça. Ainda existem. Acha que estão em risco de desaparecer? Ou... Estão em risco de desaparecer, mas ainda bem com o trabalho que a Câmara tem feito nesse sentido. Sim, tem. E também o parque temático e todas as atividades que tem desenvolvido e aquelas feirinhas que juntam isso tudo. E as pessoas, portanto, passaram a apreciar mais os seus valores, as suas criações e estão mais apegadas às origens e têm mais respeito pelas origens e pelas suas tradições. Então, e da arquitetura tradicional madeirense, quais são as características? Isto é uma casa agrícola, não estou a falar das casas palacianas, não, estou a falar de casas rústicas madeirenses, casas agrícolas. Quais são as características que destaca? O que é que faz delas madeirenses? Vá, vamos fazer a pergunta. Olha, primeiro o lagarzinho ao pé da casa, mas tive de tirar a vara do meu, portanto está em reconstrução, tive de tirar já o fuso e isso tudo, porque está em reconstrução, porque apodreceu. E é preciso substituir, por isso é que eu tenho esta casa agora em obras e vou reabri-la no futuro. As outras já estão serão abertas agora em breve. Acabamos os trabalhos, os jardins já estão, portanto, também a compor-se e, portanto, retomaremos esta casa em breve. Mas é isso. Era a loja de pedra e a terra batida, mas não poderia ficar, não era. São as janelas madeirenses, pronto, estão a ver, e simetria, não é? Claro que em cima fizemos um pouco diferente. Para o turismo não podíamos manter 6 quartinhos neste espaço. Claro, isto ficou com 2 quartos e casas de bem privativas, estão a ver. Tem de ser, pronto, tinha de ser muito bem estudado, mas exteriormente olham, e mesmo interiormente, há aquela traça, portanto não destoa nada da casa madeirense. Olham da lá e veem uma casa madeirense. E as casinhas que aí estão também. A casa madeirense, olha, por exemplo, aquela que vos mostrei, da fúcsia, aquela entrada. A parte de cima estava dividida em 4 quartos. O primeiro quarto, portanto, seria a sala. O espaço é muito pequenino, 50 metros quadrados, mas tinha 4 quartinhos. A sala. O quarto ao lado era o quarto dos pais, era um quarto importante. Esses 2 quartos tinham de ter os tetos altos. A casa madeirense não crescia para os lados. O povo precisava de terra para cultivar. As casas eram pequenas. Era o quanto bastasse para se sentirem confortáveis. Além disso, o povo aconchegava-se. As pessoas viviam próximas, não é como agora, que se requer uma cama grande, talvez com 2 metros. Não, as caminhas tinham, mesmo de casal, tinham ali entre 1,17 m e 1,27 m. Mas não precisa, era uma caminha de ferro, pronto, que se encostava a uma parede, e pronto. Seria assim.
Claro que agora é diferente, mas era assim, o quarto, a salinha, o quarto dos pais. Eram importantes, crescia para cima. Por isso que os tetos eram altos. Os quartos, os outros 2 quartos a seguir, um era para os rapazes, filhos rapazes, o outro para raparigas. E já não eram menos importantes, portanto já não tinham tetos altos, eram baixinhos. Depois havia uma escadotezinha assim muito estreitinho, que dava para a cozinha em baixo e para o forno. E uma copazinha, e depois a loja das pepas. Isso era importante, e ficava junto do lagar. Portanto, esta era a casinha mais, estão a ver, mais elementar do povo. Mais elementar ainda seriam os palheiros. Havia gente muito pobre que vivia num espaço de um palheiro, às vezes com 11 filhos. Ainda esta semana me falaram nisso. Viviam 11 filhos num palheirinho em terra batida. O povo madeirense era muito pobre e foi devido ao esforço, portanto, e a um trabalho que se fez nesta ilha, que o povo, portanto, chegou e que as camadas populares atingiram este nível de vida. O passado, e pronto, foi um esforço conjunto do país também, em todas as regiões, mas sentiu-se muito na ilha, houve uma evolução muito grande. Claro que a princípio houve uma evolução que eu considerei um pedaço descontrolada. Construiu-se de qualquer maneira às zonas tão descaracterizadas. Mas depois, pronto, isso foi aquela fase. Agora tudo entrou no eixo e ainda bem que Santana não chegou a essa fase. Ainda está a tempo. Porquê que Santana não chegou a essa fase? Porque estava muito isolada? Muito mais isolada. A Costa Norte sempre sofreu por isolamento. Agora dá-se muito mais importância, apoia-se mais as pessoas do Norte, as pessoas pobres. Já não se pode falar mesmo em pobres, porque as pessoas têm apoios do governo. Ainda bem que têm apoios, porque precisam para subsistir, mas têm outro nível de vida que nunca tiveram. Nem no passado, os avós deles pensaram que algum dia haveria alguém a ajudar e nos deixaria ajudar os seus descendentes e nos deixaria passar fome. Foi na faculdade quando eu tomei consciência de que aqueles versos não eram do meu avô, mas do Feiticeiro do Norte. Eu sabia a maior parte dos versos de cor, de tanto ouvir. O meu avô balbuciava e ia dizendo, clamando, e ria por causa do humor dele e tal, e queria-nos atentos a ouvir. Até que sempre no meu ouvido, estão a ver, a martelar no meu ouvido, acabei por memorizar isso tudo. E, portanto, convivi com as histórias do Feiticeiro do Norte, que eram a vida do homem, ele retrata, e a voz do povo madeirense, das suas queixas, dos seus lamentos, da sua vida, da vida dura, da fome, da miséria que passavam, mas dito sempre com humor. Então, a partir do momento em que eu assumi que aqueles versos não eram do Feiticeiro do Norte, interessei-me por investigar. Quem era o Feiticeiro do Norte? Que textos ele tinha publicado? Entretanto, tem-se publicado muita coisa acerca do Feiticeiro do Norte, mas há muitos erros em todas as publicações que tenho visto. Há textos que são indevidamente atribuídos ao Feiticeiro do Norte e vice-versa. Há outros textos que são do Feiticeiro do Norte e que são publicados em nome de outros feiticeiros e não lhes pertencem, são do vado popular. Esta concepção de feiticeiro só existe aqui na ilha. A nossa concepção de feiticeiro é diferente daquela concepção de feiticeiro relacionada com bruxarias. Sim, para o povo, o feiticeiro era um poeta popular que dizia verdades e via, estão a ver, mais longe do que o povo e tinha a audácia de dizer aquilo que o povo não podia dizer. Ainda por cima, através da palavra, e ele se conseguia dar a volta, estão a ver, e através do riso dizia verdades. Junto de toda a gente, criticava toda a gente, inclusivamente as autoridades. O fisco, o senhorio. E, portanto, eles eram os feiticeiros. Não com o sentido de bruxos, mas de poetas populares. Esta concepção de feiticeiro só existe na Madeira. São os nossos feiticeiros. E estes feiticeiros também não são quaisquer poetas populares. São os poetas populares que criavam os seus versos, eram analfabetos. Não sabiam, por exemplo, o Feiticeiro do Norte não sabia ler nem escrever.
Eram analfabetos, mas tinham capacidade de criar e de memorizar, porque no passado estão a ver, a memória era o registro escrito, portanto tinha uma grande memória de que nós não precisamos agora, não é? E então eles trabalhavam mentalmente os seus textos durante dias e dias e horas. Era comum, por exemplo, nessa altura, segundo as investigações, encontrarem o feiticeiro, quando ia para o campo, ou sentava como o feiticeiro do norte, sentava no moledo ao pé da casa dele, a balbuciar os versos, estava a construir os versos e estava a repetir, a preparar o romance, chamavam-se rimances ou romances, que eram as longas histórias em verso. Eram histórias, mas não essas fantasiosas, não eram, eram histórias. O caso do Feiticeiro do Norte era a realidade, a vida do povo. E então ele declamava aqueles versos, construía e declamava. E esses versos depois eram publicados em pequenos livretos, como tem aqui, olhem, A Vida do Feiticeiro do Norte, que é descrita por ele mesmo. Descrita por ele mesmo. Esses versos eram publicados nestes folhetos em material muito pobre, que eram levados pelos feiticeiros para os arraiais madeirenses, que não têm nada a ver com as feiras. Tinham um caráter profano e religioso, mas muito específico aqui da ilha. Depois podemos falar sobre isso. Então levavam estes folhetos, estendiam, portanto, colocavam um barbante, dependuravam lá os folhetos e iam declamando, tal como fez o Feiticeiro do Norte, ia declamando os versos, às vezes tocava acompanhado à viola, e assim motivava o povo, interessava o povo, e lá tinha os seus versos expostos para vender. Era assim que ele sustentava a família. E a estes folhetos, que eram dependurados num barbante, dá-se o nome de folhetos de cordel. Por isso, os feiticeiros não são todos os poetas populares, são os poetas do cordel da Madeira. Esses são os nossos feiticeiros. Por isso é que temos o Feiticeiro do Norte, que é o Manuel Gonçalves, temos o Feiticeiro da Calheta, o Feiticeiro da Gaula, o do Porto Santo e por aí adiante. O de São Vicente, mas é aquele que de facto, que é a voz do povo madeirense, numa escrita fabulosa, num verso excepcional. O verso é simples em termos de sílabas, é uma redondilha maior, não é? Pronto, é o verso do povo. Mas as verdades e o modo como ele usa a palavra é único. Ele, de facto, é um poeta singular. E trata uma realidade que não é a realidade do povo do Norte só. É a realidade da Madeira e, mais do que isso, é a realidade de todo o povo. É do povo português. É de todos os povos oprimidos e que são explorados. A grande temática do Feiticeiro do Norte é a exploração do homem pelo homem. Quem é que registava essas... Eram analfabetos. Era curioso o modo como isto acontecia. Sentavam-se junto, em uma tipografia, sentavam-se junto do editor, iam declamando. E então, lá estava o editor que ia restando. O problema é que, claro que o Feiticeiro do Norte falava numa linguagem assim nortenha, estão a ver, aqui do Norte, com um vocabulário específico do Norte, e com termos populares. E não era correto para a boa escrita e para a mentalidade dos editores escrever com rigor a linguagem do feiticeiro. E então eles registavam numa linguagem corrente, já num português corrente, aquele português da escola. Mas só que às vezes as rimas não andavam. E então chega-se a uma altura dos versos em que ele vai rimar rua e depois em baixo seria pessoa. A palavra que rimava era pessoa. Ora, já não podia pôr pessoa, já não andava, teve que escrever pessoa. Está a ver, rua e pessoa. E nós vemos esta discrepância entre a linguagem oral
e aquela que era falada pelo feiticeiro, e o registro do editor. Depois há outra questão que ninguém fala sobre isso. Diz-se que os textos publicados pelo Feiticeiro do Norte, os 2 textos conhecidos e publicados no Brasil, que ele emigrou já mais tarde para o Brasil, esteve lá 2 anos, mas regressou, que não têm o mesmo nível que têm os textos que foram publicados na Ilha da Madeira, pelas nossas tipografias. Levanta-se aqui uma questão, que o suporte escrito destes textos era aquilo que os registava, não era o feiticeiro que os declamava. Isso quer dizer que o Feiticeiro do Norte também encontrou aqui alguém que tinha veia poética e transformava bem a linguagem, o que não acontecia no Brasil. Daí a diferença do tipo de texto e de qualidade de texto que foi publicada lá. Ele morreu com que idade? Quantos anos é que ele tinha? Olha, ele nasceu em 58, em outubro de 58, e morreu em 1927. Nasceu no Arco de São Jorge. Já agora, posso ler-vos um bocadinho, é ele que o afirma, não fui eu que inventei. Olha, a vida do Feiticeiro do Norte, ele faz um retrato da sua vida. Nasci em 58, no século dito das luzes, quase tenho 50 anos de na boca fazer cruzes. Foi meu pai muito infeliz, mas falou sempre a verdade, porque um pobre mentiroso sofre mais dificuldade. Tinha bastante miséria, coisa nenhuma comprou, nunca ninguém lhe deu nada, nunca ninguém lhe deixou. A pobre de minha mãe deu à luz uma criança que já esperava há 9 meses para deixar-lhe sua herança. Se eu fosse mulher, herdava uma agulha e 2 dedais. Como homem, só herdei as enxadas de meus pais. Eu nasci muito fraquinho, vinha como que esmagado. Eu estava quase virando a vida para o outro lado. Minha mãe até dizia: que fraco filhinho eu tenho, com os queixinhos a tremer, com o nariz a pingar ranho. Levaram-me tudo à pressa, à cura da freguesia, botaram-me na cabeça 3 punhados de água fria, ainda mais tremia o queixo, o que me fez muito bem foi o calor que eu tomei no seio de minha mãe. Oh, quantas e quantas vezes fez meus pais agoniar. Hoje que também sou pai é o que eu sei avaliar. E depois vem por aí abaixo a fazer crítica, e todos os textos são motivo para equacionar a miséria do povo e os problemas com que se defrontava a população, a exploração que era exercida sobre os povos. Ele falava dos povos do Norte, mas era a voz do povo da Madeira. O seu avô, quando declamava esses versos, sabia que vinham do... fazia parte da tradição local, da memória oral? Da memória oral, porque ele também não sabia que era do Feiticeiro do Norte. Uhum. E como já toda a gente esqueceu, ele tinha boa memória, e ele declamava, e com tal vivacidade, tal força, que aquilo parecia o mesmo dele. Era como se fossem dele. E também ninguém lhe dissesse que não eram dele. Porque para o povo é assim. É um autor anónimo. Existem os textos, portanto, existem os textos de cariz popular e com o nome de autor, que são diferentes dos outros da tradição, que passam de boca em boca. Estes também passavam de boca em boca. Havia um registro escrito, mas nem toda a gente tinha acesso ao texto. Um livrinho, às vezes, era comprado para depois ser lido numa roda, num portal, e depois era ouvido, era escutado e repetido. Claro que ia sofrendo alterações na oralidade. Era isso que eu ia perguntar, porque certamente que o seu avô já não declamava... Não, mesmo o avô declamava como estavam aqui. Uhum. Sim. Os que o ouviram, os textos estavam aqui, porque ele tinha uma memória excepcional, portanto, repetia-os muito bem. Ele faz um autorretrato, é por isso que ele tinha tanto humor e o povo gostava dele. Ele era cambado das pernas e aproveitava isso para se rir juntamente com o povo. Então, querem ver um autorretrato de um poeta popular? Foi um dia a minha noiva, ele resolveu casar. Então, foi um dia a minha noiva, casa de umas bordadeiras, onde estavam reunidas mais de 20 bilhardeiras. Bilhardeiras é o termo madeirense.
Deram-me tantos conselhos que tinham suma e quantia. Se uma parte bem lavava, outra parte mais torcia. Tiraram o meu retrato nas vésperas de o casar. As malditas bilhardeiras puseram-se a caçoar. Que tinha o cabelo roço, as faces caveiradas, a testa muito lombuda, as sobrancelhas cerradas. Que eu tinha os olhos gaiteiros mais ou menos encovados, as orelhas muito grandes, parecendo as dos cevados. Que eu tinha a boca grande, com o nariz assim no ar. E os beiços muito grossos, como bordas de alguidar. Que vadio como era, podia ser criminoso, e que tinha os dentes ralos, talvez fosse mentiroso. As malditas bilhardeiras, prosseguindo a caçoada, que eu tinha a barba grande, mas talvez fosse emprestada. Que eu tinha o pescoço curto e os ombros encolhidos, os braços muito delgados, os dedos muito compridos, que nunca vestia bem, que era um corpo mal feitaço, que eu era cambado das pernas, que caía a cada passo. Assim veio a rapariga, muito, muito constrangida, com um trecho que não ficou de uma vez arrependida. Mais tarde se resolveu, fez a sua obrigação, pois tinha dado a palavra, já não quis dizer que não, até que enfim nos casamos, e naquele novo estado era muito grande a fortuna não cair estatelada. E todos os textos acabavam mais ou menos assim, com uns versos que serviam para pedir uma esmola, uma recompensa por... E era para isso que ele não ia só divertir-se, ele ia vender os versos para os arraiais. Chegava a andar 5, 6 dias a pé, tal como os outros peregrinos que partiam para os arraiais. Juntaram-se 2 corpinhos numa casa de pobreza, de tal modo que hoje conto 9 pessoas à mesa. Eu já tenho 7 filhos, todos a pedirem pão. Ainda que diga não ter, não conhecem a razão. Quem tem filhos tem cadilhos. Lá diz antigo ditado. É o mesmo que me acontece, nunca vivo descansado. Umas vezes adoecem, vão para a casa do doutor, porque um tem a pulmonia. O outro chora de uma dor, o outro cai e faz uma ferida, na cabeça, pé na mão, o outro chora amargamente as suas faltas de pão. Talvez seja a cruz da vida que Deus me tem destinado, pois o que fiz a meu pai merecia ser açoitado, com toda a sua pobreza fui bastante apoquentado. Agora vós, meus senhores, se for da vossa vontade, podem-me fazer um bem por obra de caridade. Quem é pai é que conhece se falei ou não verdade? Estão a ver, todo o texto é conduzido de modo a ele pedir uma recompensa pela sua prestação. E eu vou saltar aqui alguns versos, mas vale a pena ver a crítica contundente que ele faz à empregadagem, portanto, ao funcionalismo público. Todos os patrões, sejam da igreja, sejam os outros, aos políticos, não poupa ninguém. Ele assume-se desde o princípio que é lavrador. E o pai dele também era lavrador. E era lavrador? E era lavrador. Sou filho do género humano, todos nós somos iguais. Vive enganado no mundo como os outros animais. Repare, ele não é aquele poeta que se limita a repetir a tradição exatamente. Ele cria, ele é inovador. E esta maneira de dizer, de censurar, mas rir através do riso, cativa o público, cativa a população. Esta é a voz do povo. Eles sentiam aquelas palavras como as suas palavras, correspondia ao seu íntimo, aquilo que viviam lá dentro. Nós temos um Criador, disse eu tenho a certeza, sei que deve haver um Rei celeste da natureza. Sabe quem tem a fortuna, sabe quem tem a pobreza, sabe que toda a injustiça que se faz nos tribunais, sabe de toda a heresia que neste mundo se faz. Meu pai foi trabalhador, mas nunca foi estimado, porque um pobre cavador é sempre mais desprezado. Nunca dão a estimação a um homem trabalhador. Rompa as entranhas da terra a apanhar chuva e calor. Ora, este tipo de verso, repare, não é de um poeta qualquer, popular qualquer. Ele, de facto, era bom. Tinha uma veia poética, tinha uma capacidade de dizer. A palavra do Feiticeiro do Norte é, de facto, a palavra de um intérprete da vida. Não só do homem do Norte, do trabalhador da terra, é a voz do homem em geral. Os suores do seu rosto regam-lhe o cabo da enxada
É a arma mais valorosa e sempre a mais desprezada. Não há penas de escrever, nem plainas das mais finas, que passa diante da enxada que laboram na campina. Juízes e delegados, os ministros da guerra, todos vivem da enxada que rompe a face da terra. As tropas nos seus quartéis, que há defesa da nação, todos vivem da enxada que rompe a face do chão. Portos de grande comércio, companhias de vapores, todos vivem da enxada dos pobres trabalhadores. As barracas de assediados e lojas por atacado não podem funcionar sem o lavrador coitado. Um homem trabalhador é a riqueza da nação, mas coitado anda espremido, anda mais que um limão. Um homem trabalhador, apertam-lhe uma tarraxa pesada à contribuição. Dão-lhe grandes comedelas quando pilham ocasião. Vejo a madeira perdida com tanta madraçaria. Vejo salas atacadas com tanta empregadaria. Eu vejo 4 comarcas atacadas de senhores, todos de barriga grande, à espera dos lavradores. Também vejo em toda a ilha reverendos anafados, convertendo nossas almas em nome dos nossos pecados. Esse já está... Já vai para a igreja. Encontram-se pelos campos 2 ou 3 trabalhadores, achando-se a vigiá-los 4 e 5 inspetores. Não se distinguem, senhores, não sei quem tem mais poder. Eu vejo qualquer malandro e leitor sem saber ler. E encontram-se nas aldeias homens de grande saúde, mas não sabem conhecer que o trabalho é virtude. Habituados às letras, luxos e sabedorias, preferem comer o milho da América todos os dias. A nossa madeira tem falta de braço e alento, que ela ainda podia dar o dobro do rendimento. Mas ninguém quer trabalhar, habituados à escola, um dia podemos ter a nação de cabriola. Esses encontrou em alfarrabistas, em pessoas, ou já os tinha consigo? Alguns já tinham, outros foram-me cedidos e vão depois para o arquivo. Têm de ser conservados e mantidos. Depois vejamos se houver alguma vez, se houver um dia condições para serem preservados na Biblioteca do Feiticeiro do Norte, eles voltarão para lá, mas em segurança. Porque se têm perdido já muito poucos folhetos, têm-se perdido muitos e vale a pena conservá-los, mantê-los seguros e depois devolvê-los à população. A memória do feiticeiro foi-se perdendo durante ou foi-se mantendo sempre ou está a ser recuperada agora? Houve um trabalho de Alberto Figueira Gomes muito valioso, porque ele tentou passar, portanto, para livro, portanto, por escrito, os versos do Feiticeiro do Norte, mantê-los em livro. Foi um trabalho ótimo, porque se pôde preservar mais, mas na mente do povo, eles repetem os versos, mas não sabem que são do Feiticeiro do Norte. Estão na tradição oral. Encontramos fragmentos, há um trabalho também do Rui Camacho, em que ele faz o levantamento da tradição oral e tradicional que existe na Madeira, em vários volumes, e esse é um trabalho muito valioso, e encontrou vários fragmentos desses textos. Mas há empenho também em divulgar estes textos. A acompanhar o meu trabalho de investigação, há um grupo musical, os Vértice, que estão a musicar os versos do Feiticeiro do Norte para desenvolver um conjunto de atividades junto às populações e os aproximar da sua realidade, do seu património oral tradicional, deste património imaterial que não pode ser perdido. Quem mais comeu do meu pai, isso então foi heresia, foi o dono do engenho, o padre da freguesia. Lá cortou a sua terra e foi grande a escavação, gastou pólvora e dinamite, barras, escopo e marrão. Posta a nossa terra pronta, a nossa fazenda inteira, minha mãe aconselhava que plantasse batateira. Meu pai disse à minha mãe: isso até parece asneira. Oh, mulher, tu sabes bem, tens filhos a sustentar e é preciso algum dinheiro para os vestir e calçar. Vou plantar de cana 2, a mais rica plantação. Se eu tiver muita aguardente, vendo a pataca ao galão. E meu pai plantou as canas, um bichinho não pisava as águas suficientes e o adubo não faltava.
Ai, quantas e quantas vezes ele estava a descansar. Às horas da meia-noite o levadeiro a chamar: ande depressa, Gonçalves, ande depressa a regar. A água está-se perdendo. Olha que a tens de pagar. Sai meu pai quente da cama, do leite, em risco de congestão, ou de grave pulmonia ou grande constipação. Havia de regar. E agora o senhor vigário, é desordem que causou. Meu pai tinha uns cobrezinhos, minha mãe tudo tirou. O padre da freguesia aconselhou a minha mãe que entrasse nas irmandades de umas senhoras de bem. Meu pai tinha um saquitelo com peças dos testões. Minha mãe tirou-lhe todos por causa das devoções. Certo dia matou o porco pela festa do Natal. Foi procurar o dinheiro para mandar comprar a sala. Nunca vi na nossa casa, nunca vi desordem igual. Perguntou a minha mãe que é do saquinho encarnado. Eu não sei se me o guardaste ou se já me foi roubado. É preciso comprar a sala, está o porco pendurado. Minha mãe disse a meu pai: vou-te contar a verdade. O dinheiro que tu tenhas eu levei ao senhor padre, que eu entreguei, vai em 3 anos, já tenho 7 irmandades e do outro dia para cá já entrei na santidade. Mas as pequenas vizinhas e as meninas da comadre e a Carlotinha lá embaixo e as cunhadas do andade. Meu pai disse a minha mãe: faz-te os ossos em poeira. Tu andas aqui unida com gente bisbilhoteira e sempre em casa do padre tu podes fazer asneira, que o padre quer a mulheres e dinheiro para a lesbeira. Ainda há pouco viam que o dentinho arreganhado, quando um dia pois senão, no pobre de um desgraçado, esse homem já se matou para não ser envergonhado. Minha mãe disse a meu pai: o padre não me agravou em entrar para levar dinheiro lá para isso, aconselhou. É porque tu mesmo és velha, já não estás em condição. Padres e mulheres novas, eu já sei quem eles são. Não leves dinheiro ao padre, que o padre tem ordenado. Já aqui uma vez há tanto, sabes bem que eu fui citado para pagar um imposto ao nosso excelente Estado. Tu sabes o que eu padeço, por morte um triste vintém. Repara no senhor padre, para a barriga que ele tem. Olha a palavra de Deus, aquela que disse Adão, com o suor do teu rosto, trabalha para ganhar pão. E ele leva 3.000 réis por serviço de um tostão. São naturezas iguais que vivem no mundo inteiro, o carrapato pelo sangue, o padre pelo dinheiro. Por isso, aí bem se diz um adágio de valor: bens de padre nunca chegam a terceiro possuidor. Lembra-te o ano passado, a desordem que causou. Deste-lhe muito feijão e na semente faltou. Há poucos dias mandou esmolar o sacristão, tirar milho, vinho e trigo, sacadoras de feijão. O milho foi para o cavalo, trigo e feijão para vender. O vinho foi para as pipas, para a família beber. Minha mãe disse a meu pai: ó João, estás enganado. O menino que ele tem não é filho, é afilhado. Tu é que estás iludida, não sou eu o enganado. Levaram-no para casa só depois de estar criado. Já tenho pena de ver tanta força de enjeitados. Muitos que morrem sem alma, outros por aí mirrados. Se queres viver comigo, toma a minha resolução. Aos domingos vai à missa e presta a tua atenção. Vai um dia ao desobriga, na Páscoa ou ressurreição, e benze-te já do padre, com o dedo polegado da mão. Quando tu assim não faças, olha o peso do bordão. Agora, quero dizer-vos o seguinte, portanto, aqui há lacunas. Há cortes nos textos, porque eram submetidos à revisão e eram, portanto, retirados. Eram censurados os textos, retirados fragmentos que pudessem atingir diretamente, estão a ver o Estado, mesmo o fisco, a Igreja, portanto era tudo censurado. Então encontramos muitos cortes de texto, estamos de assaltos, e esses textos nunca serão recuperados, estão a ver. Claro. Tanto mais que este material dos textos do Feiticeiro do Norte, este é um material efêmero que se desfaz facilmente. Por isso é normal que os textos vão desaparecendo e que tenhamos agora dificuldade em encontrá-los.